Jussara, como vai? Olá, que alegria! Mais um podcast. Olha nós aqui de novo. Olha, eu Tô estava adorando reparando, essa dupla. tava bacana. Ó, eu estava reparando na minha abertura lá no videozinho que a gente colocou. Não é que ficou uns panos de pendurado, uns negócios. Cara, que ridículo. Logo eu fazendo um vídeo desse jeito, vê se fode. Iniciante, coisa de iniciante, é isso. Mas essa jogada que nós estamos fazendo aqui do nosso podcast está acontecendo de uma maneira muito legal. Eu estava olhando no nosso YouTube a quantidade de comentários, de visualizações, de compartilhamentos. Os episódios têm realmente alcançado uma enormidade de pessoas. Ah, fala para a turma aí, chefe, de quem que é esse podcast, afinal de contas, né? Olha, hoje é super especial a gente gravar esse podcast, porque o que motivou esse podcast é um evento que vai acontecer em abril, mas ela vai contar isso pra gente. Eu tenho uma história com esse evento. Quem vem conversar com a gente hoje é a nossa coordenadora do Nordeste, a Valesca Rodrigues. Ela é psicóloga, ela é membro do GA de João Pessoa e a casa é sua, Valesca. Bem-vinda! Oi, Valesca, seja bem-vinda ao Pode Adotar, que é o podcast da Angaad, feito especialmente para as pessoas que querem trocar uma ideia bacana sobre adoção. Todos os temas relacionados. E hoje, como disse a Jussara, você é a nossa convidada. Seja bem-vinda. Olá, que prazer estar aqui com esses rostinhos, né? Tão lindos assim, já tão familiar. Nossa, é muito bom quando a gente encontra só pessoas conhecidas assim. A gente se sente em casa, gente. Eu tô na minha sala desse jeito, É né? desse jeito. Acho que a É gente vai mais começar a gravar com café e pão de queijo. Valesca, hoje a gente vai falar sobre os vínculos, né, na adoção. E conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua trajetória na época da sua formação ainda, né? Na sua graduação em psicologia. Você chegou a se aprofundar nessas questões relacionadas a crianças, adolescentes, convivência familiar? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória sua. Eita, é uma história que eu vou começar a chorar. Ainda bem, eu não tô com café não, porque aqui tá muito quente, então tem que ser água. Em relação à minha graduação, sim, foi em psicologia, né? Eu terminei meu curso em 96, né? Porém, continuei fazendo algumas coisinhas na universidade e só me desvinculei realmente da UFPB, né, em 1998. Então, eu comecei a fazer pesquisa desde o início da minha graduação. Né? Então, desde 94, 95, eu já fazia pesquisa no CNPq com meninos de rua. E foi quando eu me deparei com a adoção. Então, a adoção veio para mim, não foi que ninguém me apresentou, foi que ela caiu realmente uma vez que eu estava na rua mesmo, né, coletando dados, né, para pesquisa. E aí a gente foi ver os motivos que aqueles meninos estavam lá pedindo na rua, no sinal, aquela história toda, né? Então, naquela época, né, ainda era orfanato, eles fugiam dos orfanatos, que hoje já não é mais essa nomenclatura, né, já é instituição de acolhimento. Então, foi quando eu me deparei com a adoção. E realmente comecei a estudar sobre adoção, né? E isso, gente, foi lá em 96, 95, Você tá? chegou a trabalhar com a FEBEM ou não? Não, Também com ou a não? FEBEM não. Na época eram orfanatos aqui, né? Mas não era tido como FEBEM, não. Né? A Então, parte de aqui eu vim me deparar com a FEBEM infracional você já. não trabalhou. Não, eu vim me deparar com a FEBEM já conhecendo a história do Roberto da Silva, né, que foi egresso da FEBEM e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, eu não cheguei a visitar a FEBEM propriamente dita, não. Eu já estava nessa época, inclusive, no Norte, já no ECA, e aí já veio toda outra história por trás disso, né? Mas a adoção, ela não me foi apresentada em disciplina da graduação e nem da licenciatura, né? Ela veio justamente porque o meu sujeito de pesquisa, eu vim descobrir o porquê que ele estava ali, né? Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Aquela história toda, né? E aí foi quando eu digo, não, eu quero estudar sobre adoção, né? E bebi da água da adoção, né? A afetividade realmente entrou e até hoje estamos aqui, graças a Deus, né?
Que E, bacana. Vanessa, a gente fala, né, que a casa é sua e tal, mas é literalmente, no caso, quando a gente pensa no movimento da adoção como um todo, porque você é uma das pioneiras no Brasil, né? Conta pra gente do voluntariado mesmo, né, dentro do movimento de adoção e convivência familiar, o voluntariado formal, dentro disso que a gente tem hoje, quando era uma sementinha lá atrás. Na verdade, assim, né, Jussara, é algo que eu digo que foi um presente para mim, é um presente divino, né? Porque naquela época também eu já era estagiária de hospital psiquiátrico, né? Então eu já fazia estágio, eu tinha uma professora, até hoje a gente se relaciona, ela tinha um vínculo em um hospital psiquiátrico que era do pai dela, e eu já comecei como voluntária lá no hospital psiquiátrico e também me deparei com a adoção. Então eu uni a adoção com a saúde mental, né? Então, por isso que eu digo que eu não sei quem seria Valesca se não tivesse surgido tudo isso na minha vida. Ao passo que eu fazia o estágio, né, curricular no hospital psiquiátrico, né, e ao mesmo tempo fazia pesquisa do CNPq com menino de rua e adoção. Então, chegou a um ponto que tinha momentos que a pesquisa ela servia para as duas situações, tanto em saúde mental como também na adoção, né? E aí, você, quando fala dessa questão do início do voluntariado, foi porque eu fui justamente buscar na internet, que era muito pouco naquela época, né? O Dr. Google era quase nada. Então, mas eu descobri que tinha o grupo de apoio à adoção. Ele tinha recém-fundado aqui na Paraíba, né? Que o GEAD surgiu justamente em 94. Eles não tinham nenhum ano ainda de formação. E foi quando eu fui em busca desse público, né, enquanto acadêmica, fui em busca dessa família. Eu estava fazendo um comparativo de famílias, né, que não tinham vínculo com a adoção e as que tinham. E também outra pesquisa em paralelo, das pessoas que já tinham adotado e as que estavam sendo pretendentes ainda. Então, tudo isso se misturou muito, esse trabalho voluntário, com a questão acadêmica. Por isso que, desde o início, eu digo que o estudo é muito importante, né? A gente tem que trazer os acadêmicos de psicologia, serviço social, pedagogia, área de saúde, direito, tudo mais. Porque foi justamente na academia que vem essas primeiras formações nossas, e eu fui uma voluntária devido a esse meu papel de buscar também essas mães, né? E conheci o GEAD e estou até hoje. Né? Então, por isso é que esse voluntariado também é fundamental a gente ter essa base do estudo, porque meio que a gente soma na nossa vida, né? Não só enquanto academia, é o que eu às vezes digo às pessoas, gente, mesmo que vocês queiram ser voluntários, pensando que um dia podem arranjar um emprego nessa área, façam com amor, porque independente de você ter algum ganho financeiro, você vai ter um ganho maturacional, uma evolução na tua vida, não só como profissional, mas como mãe, como pai, como ser humano, né? É como ser humano mesmo, é bem isso. Muito bacana. Olha, a gente tem muita coisa para falar hoje sobre o tema principal. O que a gente pode definir como vínculo? Você pode dizer para mim? Gente, vínculo, na verdade, eu acho que é a base de tudo, né? Se não. Isso. E aí, assim, deixa eu te cortar. Já que o vínculo é a base de tudo, eu quero saber. Foi isso que vocês trouxeram, ou vão levar, é melhor colocar assim, para o Enoapa? O Enoapa está sendo construído, antes da gente entrar no tema vínculo em si, ele está sendo construído com essa ideia de vínculo? E aproveita e conta pra gente o que é esse Enoapa, né? O Enoapa, gente, é o encontro Norte e Nordeste, que, por coincidência, né, foi fundado primeiro aqui em João Pessoa. Né? Eu nem sabia que eu ia morar ainda no norte, né? Eu pensei que eu ia só visitar, porque eu tinha parentes e tenho até hoje no norte. Então, o Enoapa são justamente o quê? Duas regiões onde tem semelhanças, mas também muitas diferenças, né? E que são regiões que, na época, principalmente, né, gente? A gente está falando de 1997, né? Existia muita
carência em relação, né, essa questão do estudo, né, das pessoas quererem estar mais perto. Então, A a gente vai para Marinalva, qual na edição do época, Enoapa agora, Valesca? agora é o 10º, né? Nós 10º. estamos no 10º, porque o ENOAPA, ele não é anualmente. Em novembro, né, iria fazer 5 anos que não tinha ENOAPA. E aí, com todo o esforço, a gente está aqui, né, do norte, do nordeste, da ANGAAD, fazendo acontecer esse ENOAPA, que é tão importante, e a região do Maranhão nunca sediou nem o ENOAPA e nem a ENAPA. Daí a importância da gente também trazer essa questão. E por que, né, o vínculo, por que esse tema de prevenção na questão da adoção? Conta pra gente o que significa a sigla, Valesca, que a gente tá falando entre nós, é muito fácil, né? Enoapa, mas o que significa a sigla Enoapa para as pessoas que não conhecem? É o Encontro Norte e Nordeste de Apoio à Adoção. O ENOAPA surgiu dessa vontade das famílias por adoção, de alguns acadêmicos também, fazerem acontecer. Então, eu digo que o ENOAPA é muito amor envolvido, é muita afetividade, é muito vínculo. Então, nós já conhecíamos, né, a ANGAAD, não existia esse nome ANGAAD, existia um movimento de apoio à adoção, né? Eu já tinha ido para Itapetininga, para o ENAPA, né, em São Paulo. Então, a gente queria fazer acontecer também aqui no Nordeste. E aí, a gente pegou, né, o nosso Norte como nosso parceiro, porque a gente queria ajudar. Já existia vínculo, porque conhecemos pessoas também do Norte naquela época. Eu tenho uma amizade, gente, desde a época do 2º ENAPA, né, lá em Itapetininga, São Paulo, né? Então, assim, essa questão do A gente vínculo cria é muito vínculo, forte. a gente cria muito vínculo com o pessoal da Muito, adoção. Esse muito. pessoal da adoção adora se vincular. Bora Sempre falar de vínculo? né, Jussara? Tem que ter um lencinho para a gente enxugar nossas lágrimas nos nossos Sempre. eventos, né? Faz parte. Bora lá pro tema, então. Vamos conversar sobre vínculo. O que é vínculo, Valesca? O vínculo é tudo que um ser humano necessita. Eu digo que é a base, né, para muitos começos, né? Até mesmo em relação aos pretendentes que chegam, né? Eles precisam se vincular não só com aquela ideia de ser pai ou mãe, porque muitas vezes, gente, é natural no pós-adoção, por exemplo, haver a questão da depressão pós-parto, né? Que é a depressão pós-adoção. E às vezes a pessoa se depara assim, mas como é que pode, né? Eu sempre quis ser pai, eu sempre quis ser mãe e eu estou desesperada. É um tipo de depressão que muitas vezes você não consegue entender. Que você quer, parece assim, chegou a criança na sua casa, chegou o adolescente, começou a vinculação, você já quer se apaixonar. Você pensa até que não vai ter dificuldades, não vão ter obstáculos, gente. Isso não existe. Então, o vínculo, até para você amar, até para você entender seu filho, seus filhos, você precisa se vincular. E esse vínculo requer tempo, né? Qual o tempo, Valesca? O tempo, gente, depende da personalidade de cada um, sabe? Depende desse querer, depende dessa vontade, depende desse coração aberto. Quanto mais você for, né, vamos dizer, autoritário, mais dificuldade você vai sentir. Tá? E então, você está trazendo essa questão do vínculo do lado do adulto. E define o vínculo, a mesma definição de vínculo, ela muda ou ela fica diferente quando a gente pensa do ponto de vista das crianças e dos adolescentes? Eu digo até, Jussara, que tem crianças que conseguem se vincular primeiro aos pais do que os pais aos filhos, sabe? Tem situações que a gente se depara muito assim, mesmo aquele adolescente, né, que é tido como problemático, difícil, ou que muitas vezes a instituição diz assim, ele não queria ser adotado, mesmo aquele discurso da boca para fora, muitas vezes esse adolescente, esse filho, essa filha, já está vinculado. Então, por isso é que eu sempre gosto de dizer, seja para a criança, o adolescente, ou o pai, ou a mãe, ou o adulto, calma, gente, vamos minimizar essa ansiedade, tá? Se você tiver paciência, se você realmente buscar esse autoconhecimento, tudo vai dar certo. Tá? Não precisa botar a culpa nem no filho e nem nos pais. São simultâneos. Cada um tem o seu processo. E as pessoas precisam entender tudo isso, sabe? Porque muitas vezes você que já quer que a criança ou o adolescente já chame você de pai ou de mãe, sabe? Gente, o vínculo não está em ela abrir a boca e dizer eu te amo, papai, eu te amo, mamãe, não. O vínculo vai além disso. O corpo fala, gente. Então, tudo isso
tem que ter um olhar. Quando chega um pretendente, Jussara, nos grupos de apoio à adoção, ou até mesmo em contatos na rua, não importa de que forma, né? Sempre eu gosto de dizer assim, busque um autoconhecimento. Quanto mais você, adulto, é o responsável da relação com a criança e adolescente. A criança e adolescente, gente, querendo ou não, ele está em desenvolvimento. Não, com certeza, a gente tem que ser o adulto da relação, a gente tem que ser o adulto da relação. E você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, porque é algo que eu sempre bato, até trazendo uma experiência minha, porque eu sempre uso a frase que eu não amei automaticamente, eu não amei à primeira vista, e que o vínculo é construção. E aí a gente fica nessa história da construção do vínculo, quando é uma família adotiva e tal. E tinha pouco tempo que o Dudu tinha chegado, tinha, sei lá, um mês mais ou menos. Eu estava num aniversário de uns amigos, uns vizinhos, e aí eu comentando na roda, só eu era mãe para adoção, todas as outras eram mães biológicas, e eu com uma vergonha, né, de falar desse negócio, de que eu não tinha me apaixonado automaticamente, porque a gente tem um medinho do julgamento, né? E aí eu me lembro que eu nunca vou esquecer isso, eu sempre conto essa história, que uma mãe biológica falou, ela tem 2 filhos, e ela falou, mas eu também tive que construir vínculo com os meus 2 filhos. Quando eu olhei para eles, eu não conseguia amar de cara. Então, essa questão do vínculo, ela sai também, né? Porque a gente tem essa romantização de que quando é biológico já fica fácil, né? E quando é adotivo, sim, porque aí vem de fora e a gente tem que construir. Mas com todo mundo a gente precisa construir esse vínculo, inclusive com o filho biológico, né? Muito. E mais ainda, sabe, Jussara? Porque muitas vezes esse filho que veio pela via biológica não foi desejado, não foi planejado, enquanto que o filho que vem pela via da adoção, você tem que passar por todo aquele processo, né? De habilitação, da espera, né? Alguns buscam a busca ativa, que muitas vezes é muito positivo, mas muitas vezes não é, porque muitas vezes você muda o perfil justamente para antecipar, né, essa adoção, e é onde há também outro prejuízo, é o que eu digo, gente, a pressa é inimiga da perfeição, tem que ter calma, ansiedade, ela faz parte do processo, mas nem tanto e nem tão pouco. Tá? A pessoa que diz, eu sou zen, não sou ansiosa em nada, alguma coisa está errada. Né? É a mesma história de você dizer, meus filhos, eu não tenho dificuldade com meus filhos. Alguma coisa está errada, gente. Não existe esse ser humano que não tem essa dificuldade, tá? O que existe muitas vezes. Se não tem dificuldade, está fazendo errado. Né? Alguma bomba vai estourar lá na frente. E quando essa bomba vai acumulando, muitas vezes dá muito mais dificuldade da gente consertar. Né? É melhor que ela venha de pouquinho, de mansinho, como diz. E justamente nesse caso, Valesca, de adoção, você falou de ansiedade, e aí a gente remete a um ponto muito importante. O pretendente, ele tem essa ansiedade, ele quer um filho, ele está buscando um filho, e às vezes eu acho que ele não se prepara de forma a parir esse filho, mesmo que seja do coração, né? Ele não vive essa preparação, e da mesma forma, a criança está lá dentro de um acolhimento, aguardando uma família, esperando uma família, querendo uma família, buscando. Essa ansiedade, você já falou que ela tem que ser dosada. Ela é problema ou é solução? As pessoas têm que ansiar por alguma coisa ou elas não devem sofrer por antecipação? O que você traz na sua experiência de ansiedade tantos faz parte anos do processo, né? Então, assim, é necessário ela acontecer, até porque não adianta a gente dizer ela não vai acontecer. A gente já tem que, muitas vezes, prevenir não só a criança que está na instituição, gente, que é isso que os educadores, né, as pessoas que estão vinculadas já na instituição com essas crianças, precisam trabalhar também isso. Muitas vezes a criança passa, ou adolescente, passa a se comportar com aquele pretendente já desde aquele início, que não é ele. Ele começa a vestir um pouco como um artista, como um ator. Acontece muito isso quando são grupos de irmãos, né? Geralmente, o maiorzinho, ele interpreta um personagem porque ele quer que os irmãos, né, sejam adotados. Então, ele vai ter que ser o obediente, ele vai ter que ser o compreensivo, ele vai ter que ser tudo que não é nada do que ele é. Aí, depois de meses ou anos naquela casa, naquela família, aí ele o quê? Passa a ser ele. Aí, muitas vezes, o quê?
esse pai, essa mãe ou esses pais, dizem o que é que está acontecendo, né? É um problema, ele não era assim, Valesca, então é porque ele está com Ele não era TDAH, assim, é é porque ele ótimo. Me tem alguma enganaram. coisa. Como é, Me Jussara? enganaram, me enganaram. Isso, Não, não estava no prontuário, me é, esconderam isso, a instituição me negou esse direito, e não é nada disso, gente. Ele é um ser humano em desenvolvimento e ele tem todo o direito também. Você enquanto adulto, é que você tem que saber como lidar com tudo isso. Né? com Você que certeza. tem que saber ser realmente o responsável pela relação daquelas Com pessoas certeza. envolvidas. E não Nossa, ser mais uma pessoa, né, que a gente vai ter que tratar, porque geralmente é assim. Né? É aquela situação. Coloca o patinho feio, né? As crianças, os filhos, como com o problemático da história, e, na verdade, quem é o principal, vamos muitas dizer vezes o assim, problema está nos adultos, né? a dificuldade maior é porque o adulto, Jussara, ele tem aquela ideia que, por ele ser adulto, ele já está pronto. Ele não erra. Sei tudo, Ele já né? leu muito, Valesca, eu já li muito. Eu já participei de muitas lives. Eu conheço, ó, fulano, beltrano, cicrano. Uma coisa é teoria, gente, outra coisa é prática. Com Vida certeza, real é diferente, né, das telinhas da internet, do com certeza. Instagram, daquela família perfeita, Bombril ou não, como é que é o nome? Nestlé, né? Seria aí a Margarina. propaganda que a gente não pode. Né? O, Então, é isso. A o, gente tem que falar de vida real. E a vida com certeza. real E esse é o grande é papel que a justamente gente desempenha, né? Enquanto grupo de o apoio à filho que não adoção, dá acho que trabalho, Jussara, alguma coisa não existe, sim, com tá? Quer certeza. ser pai, quer ser mãe, você vai ter trabalho. Ah, Com Valência, você certeza. está me desencorajando? Não, eu estou te prevenindo, porque você, enquanto adolescente, você, enquanto criança, você lembra das histórias que sua família conta? Você sempre foi boazinha? Você era estudioso? Você era estudiosa? Entendeu? A gente parece que esquece disso, sabe? Então, assim, eu continuo sendo uma defensora de criança e adolescente. Hoje em dia, eu não atendo mais no meu consultório criança e adolescente, tá? Mas eu já passei por essa fase, porque, infelizmente, a gente trabalha muito a criança e muitas vezes o pai e a mãe simplesmente desfaz o nosso trabalho, Com gente, certeza. tá? Com Dá certeza. responsabilidade a esse filho, sem esses filhos terem ainda maturidade para isso, gente. Valesca, e me conta uma coisa, você estava falando sobre ansiedade e tal, e uma coisa que você falou, eu acho que é extremamente importante, que é esse não saber qual é o seu lugar e colocar a culpa no outro, e muitas vezes a gente escuta a frase, ele não queria ser adotado, mas toda criança e adolescente que está no acolhimento quer uma família? Eu digo que quer, sabe? Já Eu teve também. muitos psicólogos, colegas, que Valesca, mas ele não quer, ele está com 16 anos. Eu digo, ele não quer porque ele está cansado de ser Ele tem rejeitado, medo de ser de começar tudo e dar marginalizado. errado, né? Então, assim, Não gente, se querer nós é uma proteção, é um escudo. é uma autoproteção, é uma autodefesa, sabe? Então, assim, é porque, infelizmente, esse adolescente ou essa criança, geralmente é o adolescente, né, que diz que não quer ser, ou Uhum. é o pré-adolescente, né? Geralmente, gente, é porque eles estão cansados de encontrarem na sua frente adultos, infelizmente, que não foram capazes de assumirem a paternidade ou maternidade. Com Se certeza. for para eles serem o pai ou a mãe da relação, eles preferem a instituição de acolhimento. É Claro, lógico, gente. é E lógico. Lá justamente eles já nessa conhecem. situação, Lá, quando, Vanessa, quando a criança ou adolescente, só um minutinho de hoje, quando a criança ou adolescente está na instituição, eles geralmente já estão há algum tempo. Então, eles já têm vínculo com aqueles profissionais que estão ali. Então, muitas vezes, para eles, é mais garantia do que eles correr o risco de irem para uma família e muitas vezes, como a gente, infelizmente, presencia aí na mídia, né? Famílias que usam essas crianças, esses adolescentes, que na verdade eles não queriam ser pai e mãe, eles queriam ser outros personagens. Diz, Diógenes. não, é que, na verdade, a gente já vivenciou isso também. Tem alguns exemplos de crianças que não querem nem sair do sistema de acolhimento, não tem essa idealização de uma família, né? E aí eu queria perguntar para você o seguinte, em relação à faixa etária, né? O perfil dos pretendentes tem aumentado, tem uns que até mesmo por conta da busca ativa, eu que tenho vivenciado isso em especial dentro do meu tribunal, a busca ativa está muito presente, a gente está favorecendo muito, até porque isso, se der tudo certo, eu vou ter uma família de 5 meninos e meninas que vão para um casal,
que se interessou. Então, isso, por conta da Buscativa, fico feliz com isso, né? E claro que tem, como você disse, os problemas, mas tem muita solução acontecendo. Mas nesse aumento, né, da idade que os pretendentes estão buscando, eles ainda pretendem, a grande maioria, que é a grande diferença, nós temos hoje mais de 35 mil habilitados, né, ele pretende crianças menores, pequenininhos, tanto é que eu vou falar até uma heresia, depois vocês briguem comigo, o chamariz do grupo de 6 ou de grupo de 5, que na verdade o adolescente vai ficar com os padrinhos, é uma criança de 2 anos e meio. Todo mundo entra por ela, não entra pelos outros 5 que estão cadastrados, entra por ela. Aí depois descobre que ela é membro de uma família que não quer se separar, os irmãos são muito unidos. A adolescente fez esse papel de mãe que você falou, esse vínculo, desde sempre. Né? Então, agora que eles estão aceitando a adoção e que a adolescente vai para um lugar e eles vão para o outro. Essa faixa etária, então, ela influencia dos filhos, influencia na formação desse vínculo? É mais fácil com uma criança menor, ou adolescente? Como é que funciona isso hoje? Eu digo até que quando uma família adota, né, um grupo de irmãos, independente de ser 2, 3, 4, muitas vezes facilita alguns processos, sabe? Facilita por um lado e dificulta por outro, porque também vai depender... Eles se fecham, né? Depende do adulto da situação, gente, né? Quando é um adulto só, eu até percebo que muitas vezes é mais fácil do que quando tem 2 adultos, independente de ser uma família homo ou hétero, sabe? Porque às vezes precisa esses 2 adultos também, gente, estar em sintonia. Se eles não tiverem sintonia, vai ser outro problema. Por isso é que a gente está vendo tanto os números aqui na Paraíba, aqui no Nordeste. A gente tem percebido que famílias, né, só com um pai ou só com a mãe, muitas vezes as adoções estão sendo muito mais bem-sucedidas, porque, infelizmente, quando há 2 adultos, muitas vezes é o quê? Um adulto quer mais adotar do que o outro. Então, um tem mais contra o sonho do outro, né? Do outro. Entendeu? Isso é um perigo. Com certeza, sempre Isso foi, é um né? perigo. Aquela história, antigamente as pessoas adotavam porque era inférteis, vamos dizer, né? Uhum. Depois veio aquela questão porque eu quero minha família crescer e meu marido está cobrando ou minha esposa está cobrando, né? Hoje, a realidade é outra. Né? Sim. Nós já temos mudanças desse perfil, não são as mesmas motivações, né? Uhum. É tanto que a gente vê o quê? Muitas pessoas após os 40 anos desejando ser pai ou mãe. Uhum. Ô, Valesca, e a gente está aqui, né? Diógenes lá em... Você está onde? Diógenes, você não está mais em Cidrolândia? Não, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, eu em Uberaba, aqui em Minas, você na Paraíba, né? A gente está cada um num lugar fazendo uso da tecnologia. Também na adoção, a gente tem visto que as aproximações, né, começou muito por conta da pandemia, feitas pelo uso da tecnologia de forma virtual, com as buscas ativas aumentando e essa questão também de busca ativa atingir o Brasil inteiro, facilitar, né, que essas interações aconteçam e tal, a gente tem se utilizado muito das interações virtuais, né, as aproximações virtuais. Isso ajuda de verdade na construção do vínculo, porque a impressão que a gente tem, e aí eu vou puxar um pouquinho para a questão das mídias sociais, né, das redes sociais, é que na telinha é todo mundo feliz. Na telinha tudo lindo, a gente vive um mundo perfeito, como você estava dizendo, né, família margarina, mas e essas interações que começam no virtual e depois vão para o real? No real fica muito difícil ou realmente a gente consegue aproveitar esse tempo de virtual para plantar sementinhas que vão frutificar na formação desses vínculos? Eu digo que o virtual, quando ele
realmente as pessoas sabem usar, ele é maravilhoso, né? Até porque se você quer se vincular com uma criança, um adolescente ou um grupo de irmãos em outro estado que não tem essa possibilidade de estar todo mês, toda semana vendo, claro que a telinha ajuda, mas a telinha tem um limite também, né? Eu particularmente sou contra, né, aquela vinculação que é feita só online e já quando vai fazer a primeira visita, por ser distante, muitas vezes o que é que acontece? Se permite já vir com essa guarda para a convivência. Isso é complicado, gente, Sim. porque é aquela história, é o primeiro contato físico. E o contato físico, a gente não sabe se vai haver aquela empatia. Ele é nos diferente. dias. Não. Então, tem que haver algumas visitas presenciais, sim, gente. Esse contato, quando você vai se habilitar, quando você se dispõe a ir para outros estados, você não sabe, não já está lá dito que você precisa ter disponibilidade de se locomover? A gente fala tanto isso, né? A gente sempre fala, porque as pessoas perguntam, falam, nossa, então eu posso colocar o Brasil inteiro? Poder, você pode, mas você tem disponibilidade de tempo, de facilidade no trabalho, se você trabalha, e de dinheiro para realmente se locomover, porque a criança também não vai ficar esperando você marcar férias, né? Então, assim, você receber a ligação, dar o ok para a ligação e daqui 2, 3 dias você estar num lugar longe, onde você vai ficar por um tempo que pode chegar a semanas. Você tem essa disponibilidade? Se você não tem, não marca o Brasil inteiro, né? Lógico que hoje a gente tem esse comecinho aí de contato possível e essa manutenção de contato possível, dependendo do caso, e aí eu adoro trazer o depende nas minhas respostas, porque a gente está falando de ser humano, de interação, né? Então tudo depende pelo virtual, mas nada substitui o presencial, né? O físico. Verdade, eu vou aproveitar a fala da Jussara, que nos meus treinamentos ali sobre o SNA, com os pretendentes e tal, eu sempre coloco isso. Gente, não marca tudo isso. Veja os estados próximos da sua residência. Você vai marcar o Acre, não tem problema nenhum marcar o Acre está lá para isso, é um estado brasileiro, real, presente, forte, só que você vai ter que ir para lá, vai ter que passar 20 dias, 30 dias, às vezes 45 dias lá. Você aguenta fazer isso? Se aguenta, beleza. Se não aguenta, Ô, Diógenes, e é interessante até você dar esse exemplo do Acre, porque a gente sempre usa, né, o que está muito longe da gente, como exemplo. Mas se eu pegar Minas Gerais, eu estou no Triângulo. Minas é um país. Minas é gigantesco. Minas é gigantesco. Só colocar Minas já é muita coisa. Então, assim, a gente precisa pensar muito bem quando a gente vai se habilitar no que realmente cabe na nossa vida, não só com o perfil, mas também com essa disponibilidade, porque a formação de vínculo é essencial na adoção, né? E sem isso a gente não consegue. E veja, né, Jussara, eu vendo aqui vocês, eu sou uma defensora do Acre, né, porque eu morei 18 anos lá. Eu não conheço o Acre. Para mim, particularmente, ir adotar no Acre, para mim é super fácil, gente, eu tenho muitos conhecidos lá, entendeu? Então, assim, vai depender da realidade de cada pessoa. Exato, de a cada realidade, família, mas para você é fácil. do seu desejo, né? Então, assim, voltando um pouquinho até, Diógenes, no que você estava falando em relação a esse grupo de irmãos de 5 ou de 6, que existem alguns por aí, né? Muitas vezes, gente, eu até digo, é importante muitas vezes até haver famílias onde a gente tenha 2, 3 famílias que adotam esse grupo, muitas vezes dá muito mais certo do que a gente persistir em um grupo, em uma família ficar com 5, 6 filhos, entendeu? Então, mas assim, tudo depende de... tabuzinho que a gente está tentando quebrar, né? Porque nós falamos sobre isso em alguns episódios aqui, sobre a adoção que é compartilhada, a adoção aberta, que você com conhecimento, com o vínculo da família de origem, tem algumas coisas que estão acontecendo agora no Brasil, que já são comuns em outros lugares, e a gente não tem tido muita abertura, não, né? O pessoal nós temos, Diógenes, nós temos uma família aqui, por exemplo, que 2 famílias participam do GEAD, né? E a outra família, que é a terceira família, está em Minas. E eles participam do nosso pós-adoção. Olha, que legal. Porque os filhos estão, entendeu? Os filhos estão juntos dessa família. E aí família. Precisa muito da disponibilidade dos adultos, né? Eu acompanhei um caso aqui
da separação de grupos de irmãos, ficaram 2 crianças em Araxá e 2 crianças vieram para Uberaba, cidades são super próximas, e a família que adotou em Araxá não faz nenhum movimento para que o encontro entre os irmãos aconteça. E a família daqui quer muito manter, isso foi, inclusive, conversado na época da adoção, mas depois que a adoção se concretizou, a família de lá não faz muita força. Inclusive, a Voz da Consciência colocou mandou fez um download aqui de uma mensagem, de uma pergunta que se liga muito com isso que eu estou falando, porque nesse caso foi uma adoção, nos 2 casos, na verdade, foram adoção por casal homoafetivo, no caso masculino, mas a pergunta é a seguinte, até sobre a formação dos vínculos, né? Que tem casos de violência doméstica praticada por homem, né? Pai, padrasto, quem está ali nessa figura paterna dentro do contexto familiar. E isso acaba levando a uns traumas que são muito difíceis de ser tratados, trabalhados, e são muitas vezes os motivadores do acolhimento, seja ele institucional ou familiar, né? Da retirada dessa criança, desse adolescente do núcleo familiar. Em alguns casos, depois de estudos e justificado por esses estudos, é indicado que a adoção aconteça por mulheres ou sozinhas ou em união afetiva, que não tenha a figura masculina dentro desse novo contexto familiar. Por que o vínculo seria facilitado nesse novo contexto dessa forma? Olha, eu sempre também estou sempre reforçando com as famílias, né? A gente estava no pós-adoção esses dias e a maioria das famílias que estavam conosco eram justamente famílias homoafetivas, né? Onde muitas vezes só tinha o pai, só tinha a mãe ou, né? Realmente 2 homens ou 2 mulheres. E eu digo assim, parece, precisa a gente fazer pesquisa, olha aí a pesquisa, a gente tem que fazer pesquisa, né? Que as famílias mais estruturadas estão sendo as famílias justamente homoafetivas ou onde tem só um membro, né? Porque parece que as famílias, quando são héteros, elas são tidas normais e perfeitas. E aí vem esse risco também de você se achar super poderosa. Não preciso de nada, sabe? Né? Sei tudo. Isso, assim, eu já sei, minha família é numerosa, sabe? Todo mundo lá em casa aceita, os meninos são bem vistos. Então, assim, aí depois vem a bomba, sabe? Então, Jussara, eu vejo que a gente precisa conhecer mais as nossas famílias, a gente precisa ser mais humilde e humanas, independente, sabe? De como essa família está, de que formação dessa estrutura familiar está. A gente precisa realmente apoiar e precisa enxergar que a violência, seja ela doméstica, sexual, o que for, né, não está nem em etnia, nem em classe social, né, nem em formação, ela está no ser humano. Então, quanto mais você se prepara enquanto ser, entendeu? Você vai se vincular e essa questão, até pessoas muitas vezes que eram muito radicais com a educação dos filhos, eu percebo que com o tempo, se vinculando a outras famílias, ouvindo mais outras famílias, elas passam a querer aprender mais. E aí vem o sucesso maior dessa adoção. Cada caso é um caso, né? Por isso é extremamente importante que exista um estudo técnico, né? Um estudo psicossocial, e que ele seja levado em consideração na hora de definir o destino dessas crianças, desses adolescentes. Até porque não está estampado assim, né, Jussara? Não está na testa. Ninguém chega para um estudo psicossocial, né? Ou para o psiquiatra, quando ele vai dar aquele laudo, né? Dizendo que ele vai querer fazer isso, aquilo, outro, né? Sim. As infrações da vida, os delitos da vida, não vai, gente. Então, é no dia a dia que vai acontecer, tá? Sim. Então, é porque, assim, quando acontece um episódio desse na família, pela via da adoção, é um boom. Mas quando acontece na família biológica, é normal. É normal, exatamente. O que eu ia dizer... que eu ia dizer é justamente isso, que de perto ninguém é normal. A família biológica, se você é biológica, todos somos biológicos, a gente lembra do Schettini falando sobre isso, todos somos biológicos,
as vias é que são diferenciadas, e assim, ninguém de perto é normal, todo mundo tem o seu problema, todo mundo tem seu defeito, todo mundo tem sua qualidade, e é justamente isso que a Jussara falou, da importância do estudo técnico psicossocial, e esse estudo não é um laudinho de 20 minutos numa folhinha que vai para um processo, tem que ser uma coisa bacana. Não é uma visitinha. Não é uma visitinha, tem que acontecer mais visitas, tem que acontecer, e aí a gente esbarra na falta de servidores, a gente esbarra na falta de equipe técnica, na falta de pessoas comprometidas ou vocacionadas, porque não adianta também mandar um técnico qualquer que não tem a mínima vocação e vai falar para o pretendente coisa, aí você não vai dar nunca certo. Você nunca vai ficar vinculado com essa criança, porque ela já vem com um monte de trauma, com um monte de coisa, que eu já vi acontecer. Né, a pessoa lutar Mas contra... também, Diógenes, sabe o que é que eu percebo? Que tem adultos que eles vêm com mais traumas, frustrações do que a própria criança ou adolescente. Mas o pessoal já tá na caminhada, né? Já está na hora, já está andando, né? Já e tem alguns a gente vai aninhos, evoluir, né, de fracassos, então, né? Esse processo de vínculo, como que a gente espera que o vínculo evolua? Porque ele não é da noite para o dia. A Jussara tem uma história linda que ela conta da própria adoção em que ela vivenciou. Como que esse vínculo você espera que ele evolua? Qual que é o jeito mais saudável? Eu não posso dizer isso, porque não. Então, como eu disse, todos somos maluquinhos de perto, né? Mas qual que é a melhor forma que esse vínculo possa acontecer, por favor? É buscando estar no mesmo nível dessa criança, desse adolescente, desse filho, desses filhos, sabe? A gente tem que sair do banquinho e tem que ir para o chão com eles, tem que brincar junto, tem que conversar junto, tem que chorar junto, sabe? Tem que pedir ajuda a eles, entendeu? Filho, me ajuda a ser mãe, sabe? E vice-versa. Vamos acertar e errar juntos. É aquela história. Existe a hora de você ser a amiga, existe aquela hora de você ser a mãe, né? Não como autoridade máxima, mas que você precisa dirigir aquela família, né? Que você tem que saber distinguir tudo isso, sabe? A afetividade, ela não vem assim, gente, do dia para a noite, não. Não vai. Eu estou aqui com a cabeça, Valesca. Lá na frente, ela vai explodir. Eu estou com a cabeça aqui fervendo, porque eu estou querendo lembrar uma coisa que a Aline disse numa gravação. Foi muito legal nessa questão de você saber que muitas vezes aquela birra, aquela forma que a criança está agindo, não sei se a Jussara lembra disso, que aquilo lá é uma forma dela dizer, olha, eu estou aqui, olha, sim, eu quero começar com você esse vínculo, eu quero começar, mas eu tenho medo, me ajuda. Né? E aí até a nossa voz da consciência está perguntando aqui, e aí qual que é o primeiro passo que a gente dá para iniciar esse vínculo? Chega e fala, e aí, tá tudo bem, vamos começar a vida, ou tem um jeitinho mais legalzinho? Esse nó, né? Esse nó, ele precisa acontecer em algum momento, e você tem que estar alerta a esses sinais, porque os sinais vêm, gente. Se você for um bom observador, você vai perceber isso. Geralmente, a criança, esses filhos, é que dão esses sinais. Eles são muito mais inteligentes do que nós, adultos. Com certeza. A gente precisa, às vezes, soltar um pouco o controle e sentir, né? Eu acho que é muito isso. Não tomar isso, talvez, como uma rebeldia. Utilizar a ansiedade, e aí sim, você consegue enxergar essa criança, esse filho e esse vínculo que está ali na tua frente e muitas vezes você não consegue enxergar. E a gente está muito focado na adoção, né? A gente falando muito, até porque a gente começou falando sobre os vínculos na adoção e tal. Mas quando a gente fala de vínculo, dá para dizer que ele também é necessário no movimento em prol da convivência familiar como um todo? Ou a gente fala nele só sobre a filiação adotiva, ou convivência familiar em um aspecto mais amplo? Como que você vê isso, Valesca? Jussara, é tão importante que a gente vê que as famílias que participam dos GAAs, elas conseguem um melhor vínculo com seus filhos, sabe? Aquela família que fica na caixinha, geralmente ela tem muito mais dificuldade. Porque tem aquela família que, Valesca, eu só quero vir aqui no consultório, porque eu não quero expor. Tu tá entendendo? Então, essa família tem mais dificuldade, sim, sabe? Quanto mais você, vamos dizer, que se esconde daquela realidade, mais dificuldade você provavelmente... Sabe que eu acho muito legal? De ter uma rede, né? De ter a rede, né, ao redor desses adultos, rede, né? Sim, justamente. Eu acho muito legal, acontece...
Tem acontecido já, eu não estou conseguindo participar como eu participava das nossas reuniões aqui, mas um movimento legal que a gente tem visto acontecer, e aí eu não sei se vocês também percebem isso nos grupos aí de vocês, é que muitas vezes os pretendentes têm levado as famílias, assim, levam os avós, levam às vezes os tios, quem vai ser o padrinho da criança quando a criança chegar. Eu tenho visto isso acontecer e eu acho que é muito legal, porque se eles também estão preparados, são todos os vínculos que essa criança e esse adolescente vão se formar, os vínculos mais próximos, as pessoas também precisam estar preparadas para esses vínculos, né? Não basta só o pai e a mãe, é legal envolver todo mundo que vai estar ali próximo dessa criança, desse adolescente quando chegar. Até porque a linguagem precisa ser um pouco parecida para todo mundo, né? Mesmo essa família extensa, ela não esteja no mesmo teto, né? Mas vai haver os aniversários, né? Os finais de semana, os feriados. Então, é importante isso. Agora, uma coisa, Jussara, que eu gosto sempre de frisar, não se preocupa de logo ir apresentar a família nas primeiras semanas. Tu tá entendendo? Isso é outra coisa, que muitas vezes você nem se vinculou a seus filhos e você já apresenta 30 pessoas assim. Gente, deixa a criança, deixa esses adolescentes em pânico, sabe? Sim. Então, tenham cautela. São etapas. São importantes? São. Ok. Porém, não precisa fazer aquela festa na primeira vez que os meninos já estão chegando, sabe? Tudo tem que ter seu tempo. Por isso que tudo isso, quando essa família frequenta um grupo de apoio à adoção, tudo isso a gente tenta orientar, né? A questão da escola é a mesma coisa, é onde a gente vê a questão da prevenção. Você não pode, porque você tem condições financeiras, vai colocar na melhor escola da sua cidade, do seu município, sabe? O seu filho, os seus filhos, eles vieram de uma escola pública, gente, tenham calma. O primeiro ano vai estudar? Vai, mas não vão querer que os meninos já sejam os melhores do colégio ou da sala, não, com sabe? certeza. Então, essa ansiedade desses pais também, desse adulto, prejudica muito essa questão da vinculação, de querer que seu filho seja o perfeito para ninguém reclamar depois, porque ele é adotivo, aí por isso que ele está tendo dificuldade no colégio, não sei o quê. Não, gente, não tem nada disso, tá? Por isso que frequenta o grupo de apoio durante alguns meses, durante alguns anos, vai se preparando, aí sim, chegando o dia da adoção, não é que vai minimizar ou vai acabar com todas as dificuldades, não, mas você já vai ter um alicerce mínimo, entendeu? Para justamente você saber que é normal você matricular seu primeiro, segundo ano, seu filho, seus filhos, em um colégio municipal, estadual, ele ir para reforço escolar, isso é normal, isso é vida real, né? Então, por isso é que todos esses passos a gente tenta, né, trazer para essa família, e no nosso Enoapa, já falando do nosso Enoapa, a gente vai falar um pouco disso quando a gente vai trabalhar também a questão da prevenção, tá, gente? Essa prevenção é em relação também a esse não abandono, essa não desistência, tu tá entendendo? Porque essa prevenção, quando você faz esse pacote ser o máximo, né, vamos dizer assim, perfeito, que ele não vai ser perfeito, mas quando você consegue acertar mais do que errar, tá? Você tá prevenindo também possivelmente dessa devolução. A devolução é o estágio que eu digo o nosso atestado, tá? Que nós, enquanto adultos, estamos falhando, sabe? Para mim, cada vez que eu vejo ou que eu fico sabendo de uma devolução ou de uma desistência, né? Porque a gente precisa falar que existe essa diferença, apesar que o pessoal diz assim, Valesca, mas aquela família desistiu, eles não estavam ainda com a sentença. Sim, meu amor, mas infelizmente eles já estavam há 1 ano, 2 anos com esses filhos. Isso é desistência ou isso é devolução? Sabe? Como é que você... Isso é papo para mais de metro. Valesca, e você dizer que é desistência, gente, só porque ainda não tem a certidão ali sentenciada. Né? Vou te dizer que é tema pra caramba, hein? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar aqui no meio, para você ficar entre nós dois, aí, ó, ajeitar ela assim para você. Eu até cheguei para trás, fiquei tão grande aqui que eu até cheguei para trás. Não, para a gente ajeitar. A Valesca dá uma ajeitada nela também, aí, porque é o seguinte, nós queremos convidar todo mundo para continuar falando sobre esse tema, aonde? No Enoapa.
é só entrar no endereço ali, ó, ameadoção.org.br/Enoapa. Com dois N's. Tá lá, Enoapa 2 N's. É porque às vezes o pessoal está escutando no Spotify, é verdade. É só ouvindo, né? Então, é com 2 N's, Enoapa com 2 N's. Apesar de eu ter falado que é parecido com o do vinho, mas não é, porque tem 2 N's. Hoje eu tomei uma garrafa, não posso falar sobre isso. Você que está, né? Mas lá na Angad, a gente tem todas as informações também. Quem ficar em dúvida é só ir nos canais da Angad, site, Instagram, tem tudo lá também. E nós te colocamos aqui no meio para te dar um abraço virtual, viu, Valesca? Para poder dizer que você trouxe para a gente um tema tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho que vale a pena nós marcar uma segunda, tá? Eu acho que dá para a gente marcar um segundo episódio, você vem participar conosco, talvez nós gravemos lá no Enoapa, alguma coisa nesse sentido com você. O Enoapa vai acontecer que dia? Dia 4, 5 e 6 de abril, em São Luís do Maranhão, tanto presencial como online. A gente vai fazer um online, mas a gente vai transmitir para as pessoas, principalmente porque sabemos que a dificuldade de locomoção, de distância, de voo, financeira existe. Então, a gente está fazendo tudo possível para sair assim, quase tudo perfeito, se Diógenes ajudar, porque ele é o que é o nosso salvador da pátria. Não, vai dar tudo certo, já deu, já deu. Se a gente puder botar ele na mala assim, né, Jussara, a gente leva mesmo para poder ele fazer esse online da gente acontecer de forma, né? De forma, vamos dizer, nível Enapa, né? Não, vai rolar. Vai rolar. Vai dar tudo certo. A gente faz a distância. Mas seja muito bem-vinda, muito obrigado mesmo pela sua presença. A gente ouviu, falou sobre vínculo. É um tema tão extenso, como eu falei, que eu acho que nós teríamos ainda mais horas sobre isso, mas nós estamos estourando o nosso tempo. A Jussara também vai falar as suas mensagens finais, tá bom? Bom, eu quero te agradecer, Valesca, em nome da Angad, que é sua casa, o convite por participar conosco, te agradecer também esse trabalho na organização do Enoapa. Eu tenho acompanhado de perto e por isso eu tenho tanta certeza que vai ser um sucesso. A escolha do tema foi cirúrgica, a gente precisa muito falar sobre prevenção e vínculo, e a gente vai estar com pessoas maravilhosas lá em São Luís, todo mundo vai poder acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, temos palestrantes excelentes, não estou falando de mim, estarei lá, mas não estou falando de mim, estou confirmada e dessa vez eu chegarei, que é importante que isso vai ter um alcance tão grande para que a gente leve essa discussão para os grupos de apoio à adoção, para os pretendentes, para as equipes técnicas espalhadas aí, Brasil e mundo afora, para que isso seja uma sementinha mesmo que a gente plante, né, e as pessoas continuem esses estudos, essas discussões dentro das suas realidades depois. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter participado aqui conosco. A gente vai se encontrar em São Luís e também já vou deixar aqui o convite, já que para a Valesca vai fazer, para que todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo confira, né, os nossos episódios anteriores. E com certeza, Valesca, vão surgir perguntas, né? O tema ele é muito instigante, e aí a gente te chama para ajudar a responder quando elas surgirem, beleza? Com certeza. Eu digo que a gente está de norte a sul, leste a oeste, né? E às vezes as pessoas perguntam, você respondeu e nem sabe de onde eu for. Eu digo, olha, só em você se interessar pelo tema, eu já estou feliz. Para mim já é um presente. Sabe? Quanto mais a gente informa, quanto mais a gente fala do tema, para a gente é uma satisfação que as pessoas, quando se vinculam, elas vão descobrir esse amor que a gente tem pelo movimento da adoção. É a maior prova de vínculo, somos nós aqui, né? Vocês que estão um pouquinho depois que eu cheguei e muitos que antes de mim estiveram, né? E que outros venham também. Então, assim, vamos tentar nos encontrar, seja no virtual ou seja no presencial, em São Luís, no dia 4, 5 e 6 de abril, né? E se não der, dar aquele abraço presencial, vamos tentar fazer esse abraço virtual e ainda temos Natal no Enapa para repetir essa dose, gente. Eu sempre digo, olha,
Férias, vocês têm que marcar no calendário. Existe o período de férias. Junho já está marcado para o ENAPA, né? O ENOAPA, ele está assim, né? Nesse virtual aí, a gente mudando as datas, porque esse ano é ano eleitoral, então a gente não podia fazer no segundo semestre, porque está todo mundo pensando em eleição, e a gente não pode vincular, né, a questão da adoção com eleição. Então, para não ter esse prejuízo, a gente está fazendo no primeiro semestre. Mas, geralmente, o ENOAP ele acontece no segundo semestre, ok? Então, esperamos todos vocês. Agradeço de coração pelo convite e sempre estarei à disposição, seja sábado, domingo ou feriado, a gente encontra uma brechinha. Nós somos acostumados a trabalhar meia-noite, 11 horas, mesmo, né, Jussara? Mesmo Jussara não querendo, de hoje a gente faz, né? E aí, a gente vai buscando soluções, porque o importante, gente, é levar esse tema tão lindo que é a vinculação, não importa se pela via da adoção ou a via biológica, tá? Nós aqui não somos amigos, irmãos biológicos, mas somos irmãos pela via justamente do coração, do amor, do vínculo e da satisfação de poder auxiliar, né, tantas crianças e adolescentes que são os nossos patrões. Eu sempre gosto de dizer, a gente trabalha para eles. Tá? Não trabalhamos os pretendentes e nem pelos pais pela adoção. Com certeza. Beijo grande, gente. Gratidão. Beijo, Valesca. Olha, muito obrigado. A você também que está nos ouvindo, está nos assistindo, que nós agradecemos muito a sua participação, os seus comentários, o seu compartilhamento, a sua divulgação desses episódios. Nós estamos buscando fazer realmente cada episódio um tema muito sensível dentro do universo da adoção. Então, o seu compartilhamento, a sua divulgação faz com que mais pessoas possam ser informadas desses momentos e dessas necessidades que nós discutimos hoje aqui sobre a questão do vínculo, da abertura, da aproximação e tudo mais. Então, esteja conosco. Nós, em nome da Angaate, Valesca, nós agradecemos mais uma vez e desejamos que todos vocês tenham realmente um lindo evento agora em abril e depois em junho e depois em novembro eu tenho encontro coordenador e tem tanta coisa bacana acontecendo, né? Começou o ano. Começou o nosso carnaval depois do carnaval. É isso aí. Um beijo para vocês, viu? Beijo, gente. Até a próxima. Gratidão. Até breve. Até.